Não, meu nome é Décio Augusto e a Renata me escolheu para falar um pouco da cultura do meu tempo de infância. Então, o que eu tenho para... região de Santa Adélia. O que eu quero começar contando é que na minha região, lá em Ariranha, que a gente morava aqui, eu com meus pais, eu era criança ainda, então a gente morava nas fazendas. Então, nessa época, não tinha luz, energia elétrica, a gente não tinha geladeira. Então, qual era a forma de se armazenar alimento? A gente armazenava o alimento cru em casa, só fazia mesmo para aquele dia. E quando tinha carne, que a gente matava porco assim 3 vezes no ano mais ou menos, então era guardado essa carne na gordura que era derretida do toucinho. Então se fazia uma pré-fritura na carne e era guardada dentro em lata junto com a gordura. Era assim que a carne ficava armazenada por vários meses. E depois também depois de São João de Ariranha, eu mudei para Santa Adélia. Então eu comecei a estudar em Santa Adélia, no grupo Dr. Luiz Dumont. Então ali eu fiz do 1º ao 4º ano. E naquele tempo, fazer ginásio era muito difícil, né? Era só para pessoas que tinham melhores condições. Então eu fiz só até o 4º ano. E depois, como a gente era pobre, aí quando eu terminei o 4º ano, meu pai já falou, meus filhos estão estudados, agora eles já podem trabalhar, carpir café. Então era assim a vida da gente. E na adolescência a gente não tinha, nessa época a gente não tinha, como se diz, balada, clube. Então a diversão da gente era a praça, que na época se chamava de jardim. E a gente ia, tinha a igreja, né, da cidade, a igreja católica, tinha o cinema, que tocava música, e ali a gente fazia os passeios ali que era chamado de fute. Então as moças andavam para lá e para cá, juntas, às vezes em 2, 3, e os homens ficavam de pé, olhando as moças passar. Então era mais ou menos assim, como se diz, a diversão da gente. E como é que era a roupa, a veste? A veste da gente sempre foi uma veste muito de família pobre, né? Da minha pelo menos. Então calça, camisa, mais camisa, era a minha mãe mesmo que fazia. E era usado tecido, pano de saco de farinha. Então minha mãe fazia as camisas e a gente usava dessa forma. Tinha sempre uma peça, uma calça, uma camisa comprada para a gente ir na missa, que era até chamado, né, de roupa de missa. E também a gente tinha muita dificuldade assim de ter calçado, então se andava muito descalço. E quando não era descalço se usava também, porque a escola que doava, né, as alpargatas rodas, que era aqueles calçados com sola de corda e lona. Então era um calçado que esquentava um pouco o pé, mas era dos pobres e era o calçado da época. E falei também sobre as diversões da gente, que na época a gente não tinha balada, não tinha clube, mas tinha sim as festas na cidade. Festa, inclusive festas de reis, que era uma coisa, uma tradição, uma cultura, né, do passado, que hoje não sei se ainda existe, mas se tiver também é muito distante. Então era muito, muito bom, porque as pessoas que realizavam essa festa, eles pediam prenda
e depois no último dia, no encerramento, se fazia uma casa escolhida, era feito então aquele almoço, né, reunindo todas aquelas pessoas que contribuíram com as prendas, e depois se fazia esse encontro, esse almoço. E tinha também as festas na igreja, nos dias santos, né? Inclusive dia de São João, era uma festa muito bonita, que depois aqui em Jundiaí já se chamavam de Festa junina? Festa junina, isso. Então aqui eu já conheci esse mesmo tipo de festa como festa junina. Então nossa diversão era essas festas, o que mais que eu poderia lembrar para te dizer agora? Era parque de diversão, se tinha muito circo. Circo era uma tradição que era difícil faltar na cidade de Santa Adélia. Quando saía um, logo chegava outro. Então era essa a nossa diversão. E o cinema, que hoje é tão raro, né? Só está aí nos shoppings. Naquele tempo, cada cidade tinha o seu cinema, inclusive em Santa Adélia tinha também. E eu acho que esse tipo de cultura que hoje em dia a gente já não se vê mais, eu creio que tenha sido útil para esse trabalho de cultura, da cultura do passado. Conta um pouquinho, pai, sobre o anisete. Sim, é o que você queria saber sobre o anisete, que eu falei que era nos terços, né, que era servido. Então era uma bebida que era preparado em casa mesmo, então entrava o aguardente, água e licor de anis. E se fazia o anisete que se servia nesses dias. Que era semelhante ao quentão que a gente conhece hoje. Semelhante ao quentão que conhecemos hoje. Só que já era uma bebida mais fraca, mais barato. Então, esse era o tipo de bebida que se servia nos terços que eram realizados. E para as crianças, como não podiam servir nada de álcool, então era usado muito o chocolate em pó, e eles preparavam com água, e era a diversão da gente